Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os modais de transporte e os seus custos. Então a gente está falando um pouquinho dos custos logísticos. E aí como que eu vou escolher qual que é o modal que vale mais a pena? A gente tem bastante opção do modal rodoviário, mas será que só ele vale a pena? Então eu vou mostrar um exemplo de apuração, né, desses custos e como que a gente pode aplicar no dia a dia da empresa. Então, primeira coisa, vou escolher o modal. Como que eu posso escolher o modal? A escolha ela vai depender de alguns fatores. Vai depender do tempo de entrega, então se eu preciso fazer uma entrega com mais urgência, do tipo de produto, é um produto que tem maior valor, é um produto perecível, eu preciso fazer essas avaliações. A disponibilidade do modal, né? O rodoviário ele é o mais usual, por quê? Porque a gente é mais fácil, né? Tem mais acesso, a gente tem um caminhão, um carro, uma moto, uma van, então é mais fácil o acesso a esse tipo de modal do que um avião, por exemplo, um helicóptero, que você precisa de um agendamento, precisa verificar se tem condições de fazer esse transporte ou não, né? Então, se existe um mau tempo, por exemplo, tá com condições climáticas que não são possíveis fazer um voo, eu não consigo utilizar esse modal. Já o rodoviário, a gente tem essa vantagem que ele vai de qualquer forma, né? Então é interessante a gente verificar todos esses pontos. O custo, né? Quanto custa cada tipo de modal e a sazonalidade, ou seja, se eu posso utilizar, por exemplo, se eu penso num modal marítimo, modal aquaviário, que ele faz o caminho pelos rios. Quando é época de seca, eu não consigo utilizar esse modal, porque ele vai encalhar, né? Ele não vai conseguir fazer o transporte no tempo certo, porque ele vai ficar parando, vai ter que fazer manutenção, vai ter perda de prazos. Então, eu preciso fazer essa verificação também, né, das questões climáticas para cada tipo de modal. Todos esses fatores, quando a gente pensa em escolher um modal correto, eu estou pensando na redução dos custos, né? Toda empresa ela quer um custo baixo e fazer a entrega o mais rápido possível para atender a demanda do cliente. Então é nesse sentido que a escolha do modal correto é o que vai valer a pena para cada empresa. Então, dentro da gestão de distribuição, né, de entregar os produtos para o meu cliente final, o que eu tenho que levar em consideração? Vou fazer a escolha do modal, mas eu preciso verificar o quê? Eu tenho que verificar onde se localiza o meu centro de distribuição, ou seja, sai direto da minha fábrica, vai para o meu cliente final, ou sai da fábrica, vai para uma localização, um centro, e desse centro vai chegar ao meu consumidor final. Eu preciso fazer essa verificação, né? Onde que fica, se o centro de distribuição está perto ou longe do meu cliente final. Então eu tenho que fazer todas essas verificações porque tudo isso tem custo. O produto saiu da fábrica, ele tem um custo. Ficou parado no armazém, no centro de distribuição, ele tem um custo. Quanto mais tempo ele vai ficando parado, mais custo ele vai acumulando. E isso depois gera um impacto de um preço maior lá para o meu cliente. Então, empresas não querem isso, ela quer ter a lucratividade e atender as demandas do cliente. Então, é nesse sentido que a gente tem que fazer essas apurações. O tempo de entrega, né, hoje em dia, isso é primordial para qualquer empresa. O cliente quer o produto com baixo custo, com qualidade e sendo entregue da forma mais rápida possível. Ele quer, né, que chegue o quanto antes. Então, investir nessa questão de entrega, né, é uma vantagem para as empresas. A confiabilidade de que o produto vai chegar sem problemas, sem avarias. Então, isso faz parte da gestão de distribuição. Aqui entra a questão das embalagens, né, ter as embalagens corretas para que o produto chegue o mais perfeito possível, né, e rastrear acompanhar o pedido, ter o acompanhamento do transporte, ver se já está chegando, se não está. Então, tudo isso é levado em conta nessa questão de gestão da distribuição. Então, vamos dar um exemplo
como que funciona, né? Como que eu posso escolher o melhor modal a um baixo custo. Então aqui eu peguei um exemplo bem simples, né? Peguei de um autor de um livro, a referência dele está no final da apresentação. E aí a gente pegou aqui, que é a Empresa Brasileira de Ferramentas, ela tem a sede lá em Manaus, atende a região norte e nordeste, principalmente a região de Recife, Pernambuco, da Grande Recife, Pernambuco. Então, eu tenho que fazer todo o transporte, nesse caso aqui, estou pensando no transporte de Manaus até Recife. E aí ele tem 3 opções: rodoviário, marítimo e aéreo. O rodoviário tem um custo lá de 15 centavos por tonelada por quilometragem. O tempo de entrega médio é de 6 dias a uma distância de 5.000 quilômetros. Então aqui eu preciso calcular todos esses pontos. O custo pelo modal marítimo é de 10.200 para 50 toneladas e leva 10 dias a entrega. E o custo aéreo custa 70.500 para 50 toneladas, só que eu tenho a entrega praticamente imediata, é um dia de entrega, né? Ele é muito rápido. E o custo de armazenagem para cada tonelada em trânsito é de 40 quilos por dia, de 40 centavos quilo por dia. Ou seja, se eu tenho 50 toneladas aqui, ele vai ficar, então eu vou converter essas toneladas em quilos, então eu vou ter 50.000 quilos, né? E eu calculo por esse valor de 40 centavos vezes 50.000 quilos. Quanto mais tempo fica no armazém, mais custo tem. Por isso que a gente tem que levar em consideração isso também, né? Então vamos ver como que funciona tudo isso na prática. Como é que eu vou encontrar qual é o modal mais vantajoso? Né? Então aqui eu coloquei 2 continhas que nós vamos utilizar para calcular o preço de armazenagem e o preço de transporte. O preço de transporte aqui é para o modal rodoviário, porque nós estamos utilizando a quilometragem e o preço por tonelada. Tá? Os demais é um preço fixo fechado. Então vamos ver na prática como funciona. Aqui no modal rodoviário, então eu tenho lá, custava 15 centavos por tonelada. A quantidade que nós queremos transportar é 50 toneladas e são 5.000 quilômetros entre Manaus e a Grande Recife. Então, vou multiplicar esses 3 fatores e achei o valor de 37.500. O custo com armazenagem, eu vou levar em consideração o preço por quilo dia do produto armazenado, as nossas 50 toneladas transformadas em quilos, né? São 50.000 quilos, e a quantidade de dias que fica no armazém. Nós vimos lá nos dados que para o modal rodoviário são 6 dias armazenados, modal marítimo são 10 dias e para o modal aéreo apenas 1 dia. E aí eu calculo o valor da armazenagem. Para o modal marítimo, o transporte já estava com valor fixo para 50 toneladas, é 10.500, e o modal aéreo também, 70.500. O que nós só acrescentamos o cálculo aqui é calcular o custo de armazenagem para cada modal. Então, eu vou colocar isso numa tabela para facilitar a compreensão dos valores. Então, aqui, a gente tem lá o modal rodoviário. O transporte vai custar 37.500 e a armazenagem dos produtos, que são 6 dias armazenados, 120.000. Então, total de 157.500. Para o modal marítimo, custa 10.500, que é um valor fechado para 50 toneladas, e a armazenagem são 10 dias de armazenagem. Então, custou 200.000, total de 210.500. Ou seja, o modal marítimo não compensa, porque ele vai ter um alto custo de armazenagem, o tempo de entrega é muito alto, porque são 10 dias. Então, esse aqui, ó, a gente já verifica que não vai compensar. O custo no transporte até compensa, mas quando a gente vê que tem o custo com a armazenagem dos produtos e o custo final, ele não é
atrativo, né? Se a gente fosse olhar apenas o transporte em si, com certeza ele teria maior vantagem, porque ele tem um baixo custo. Mas quando fica no armazém, quando a gente tem produto parado no armazém, quanto mais dias armazenados, mais tempo, mais custos vai ter. E tem 10 dias de entrega, né? Então ele tem um tempo de entrega muito alto. E isso não é bacana para os clientes. Os clientes querem a entrega de imediato, né? E aí o modal aéreo tem um alto custo de transporte, né? Então se a gente fosse levar em consideração apenas o custo com o transporte, ele tem um custo muito elevado. Porém, ele leva apenas um dia de entrega. Então a armazenagem do produto ela vai ter um custo baixo. Nesse sentido, avaliando só o transporte, mas a armazenagem e o tempo de entrega, esse modal aqui ele vai ser o mais vantajoso, porque ele tem um baixo custo. Ele vai ter o custo de R$ 90.500. O melhor custo, né, baixo custo, em relação ao marítimo e ao rodoviário. Claro que a gente tem que observar as condições, né? O produto, no caso, ele vai ficar pouco tempo no armazém, a entrega vai ser praticamente de imediato, o custo com o transporte é alto, mas compensa porque o prazo de entrega é rápido, né? Então são esses fatores que a gente tem que levar em consideração. Quando a gente está apurando um custo logístico, eu tenho que levar em consideração toda a cadeia, todo o processo, né? Se eu fosse observar apenas o transporte, nós íamos de marítimo. Se eu fosse avaliar apenas a armazenagem, eu iria de aéreo. Olhando no conjunto geral, a gente vai optar por esse modal aéreo. Tem que verificar a disponibilidade também, mas sempre que vai fazer uma averiguação é nesse sentido. Então, só para finalizar, a escolha do modal a gente tem que levar em consideração o custo da armazenagem, o tempo que ele vai ficar no armazém, as características de cada produto, se ele tem uma perecibilidade, se precisa ser entregue com mais urgência ou não, a urgência da entrega, né? A disponibilidade do modal para fazer esse tipo de entrega, verificar as taxas de embarque e desembarque e a localização das rotas, ou seja, além de verificar a localização dos centros de distribuição até o cliente, verificar qual é a rota que vai estar realizando. No caso, no exemplo que nós demos, falamos do modal aéreo compensa, mas tem local para esse avião fazer, tem local de pouso para ele descer e fazer a entrega, né? Ah, não tem. A demanda do produto vai levar ainda descer no aéreo e ainda tem que fazer o transporte por rodoviário. Então a gente tem que fazer toda essa verificação corretamente, né? O modal rodoviário tem as suas vantagens por conta disso, ele chega a qualquer lugar. Os demais modais ele tem uma certa restrição de localização. Então, quando nós vamos fazer essas verificações de modais e custos, eu tenho que levar em conta todas essas características.